Olá, bom dia. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco. Estamos desenvolvendo os nossos devocionais com base nos livros de Reis e vamos meditar, refletir hoje numa passagem contida no capítulo 21 de Reis. E, para tanto, temos como o assunto de hoje o seguinte tema: então você me encontrou, meu inimigo, eu o encontrei. Bem, o assunto de hoje é o diálogo entre o rei Acabe e o profeta Elias. A primeira parte aqui é a fala do rei Acabe, o rei de Israel. Então você me encontrou, meu inimigo? E a resposta do profeta Elias foi: eu o encontrei. Dizer apenas isso fica um pouco sem sentido se não voltarmos e entendermos melhor um pouco do contexto. E eu convido a você a acompanhar comigo o que está apenas nesses 4 versículos para a leitura e explicarei logo mais. Então vamos ler a partir do verso 17, ampliando para a nossa leitura. Verso 17. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias. Vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe: assim diz o Senhor, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescentou: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu, porque você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova. Bem, qual é a situação? Rei Acabe estava lá no seu palácio, olhando do terraço as suas propriedades. Aí ele olha um pouco mais além e olha para a propriedade deste homem, Nabote. Olha ali as suas vinhas, o quão verde é o gramado do vizinho, e ali os seus olhos se enchem de cobiça, de inveja, e embora o rei, não contente com todas as propriedades que já tinha, aquilo não lhe era suficiente, queria algo mais, queria algo além. E ele foi lá fazer uma tentativa, uma negociação, chega para Nabote: olha, Nabote, gostei muito da tua propriedade, eu tenho interesse em comprá-la, eu quero somar, adquirir e ampliar a minha propriedade. Vamos entrar numa negociação, dá o teu preço que eu pago, não importa quão seja o valor do seu preço, eu pago. E se não for em espécie, eu tenho muitas outras propriedades que valem até mais do que a tua. Eu pago o que for, seja com moedas ou seja com propriedade, eu pago. E Nabote disse: olha, rei, essa propriedade ela me tem um valor até um tanto sentimental. Ela pertence à minha família há anos. Eu não vou desfazer, rei. É propriedade de família. Então temos uma história com isso. A princípio, o rei, entristecido, voltou para sua casa e viu que na negociação não foi possível, mas ele entrou numa depressão.
entrou para o quarto dele, no interior da sua câmara, não quis comer, não quis beber, ficou ali contrariado. Aí algo estranho, né, aconteceu. A sua esposa Jezabel, ela nem nascida era em Israel, já tinha uma outra cultura, como vimos ontem. Ela era filha de um rei sidomita, de Sidom, e a responsável também por trazer para Israel muito da idolatria. Ela vai lá no quarto do seu marido e pergunta: o que está acontecendo, rei? Por que assim, tão deprimido, tão cabisbaixo? O que está acontecendo? O rei lhe conta a história da negociação frustrada. Aí essa mulher: ó rei, toma vergonha nessa sua cara. Você é rei ou não é rei? Fica aí, cabisbaixo. Já que você não toma uma postura, eu vou fazer os meus meios. Vou dar um jeito. Fica aí, daqui a pouco eu volto. Jezabel, ela manda mensagens para os líderes de Israel e faz isso até em nome do rei. Mensagens oficiais, utilizando o selo do rei, com a seguinte mensagem: líderes de Israel, contratem aí alguns vadios para que prestem falso testemunho contra Nabote, vão numa reunião solene, coloque Nabote em destaque e contrate falsas testemunhas para que digam a respeito de Nabote. Nós vimos Nabote testemunhar contra o rei e contra o Senhor, para que todos o julguem digno de morte. Façam isso, arme todo esse esquema e coloque Nabote à exposição pública para que todos vejam que Nabote, ele feriu, ele cometeu o crime contra o rei e contra o Deus de Israel. Ela armou todo esse esquema, a liderança de Israel nesse conluio aceitou tudo isso, todo mundo armou para Nabote. Os líderes, a rainha e o rei lá chorando, deprimido, lá no seu quarto, no palácio, não queria sair, não queria governar. Todo esse arcabouço, toda essa confusão, todo esse suborno, conluio, corrupção. Bom, não preciso dizer o nível que era o governo desse rei, a vida de todo o reinado, de toda a sua família, sua esposa, o rei, a rainha e os líderes de Israel. Todo mundo sujo, corrupto, atolados em pecados, em idolatria. Nada muito diferente do que acontece nos governos dos nossos tempos. E, aliás, de todos os tempos. Todo governo humano, ele tem o seu nível de sujeira, em muitos casos de podridão, corrupção, em que todo o povo sofre com isso. Quem sofreu aqui nessa história foi esse homem, Nabote. Bem, dito e feito. Nessa reunião, nessa assembleia solene, Nabote foi apedrejado, morreu por conta de um falso testemunho, falso depoimento, um conluio de corrupção entre os líderes governantes e a própria rainha.
Quando tudo isso se resolveu, a rainha volta para o rei, lá no seu quarto. Rei, Acabe, acorda, levanta, tá tudo resolvido. Nabote já tá morto. Agora levanta, vai lá se apossar da vinha dele. E aí, bom, tudo resolvido. Acabe, vai lá, lava o rosto. Ó, agora ganhei mais uma propriedade. Vou lá. Vou ver com os mais de perto aquilo que eu apenas vi de longe do terraço. Deixa eu ver como que se deu essa como que se encontra, se precisa fazer alguma reforma, se preciso trazer alguns empreiteiros. Deixa eu ver de perto. Mas aí, depois de tudo isso acontecido, o Senhor chama o seu profeta Elias. Aí quando fala aqui tesbita, porque ele era da cidade de Tesbe, né? E Deus fala para Elias, vai lá, se apresenta diante do rei, e ele não está lá no palácio, ele já está lá na vinha, ele está lá na propriedade que era de Nabote. Vai confrontá-lo. E Elias, um profeta, um servo do Senhor, ouviu a voz do Senhor e obedeceu. Foi lá, e aí ele entra na propriedade que era de Nabote e diz para o rei o texto que nós lemos aqui. Confronta: rei, você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? Aonde o sangue dele caiu, foi derramado, nesse mesmo lugar, cães lamberão o seu próprio sangue. Então, eu vim te trazer uma sentença do Senhor, uma sentença de morte. Os seus dias estão contados. Você achava que poderia encobrir tudo, ou que pela sua postura de rei poderia fazer o que quiser? Há um rei que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você acha que pode se esconder? Acha que pode que domina sobre tudo e que nada vai acontecer? Espere, os seus dias estão contados. A fala de Acabe: você me encontrou, meu inimigo. Toda pessoa que se opõe a Deus vive entregue aos seus anseios, aos seus prazeres, aos seus pecados, que se opõe à palavra do Senhor, se opõe à vontade do Senhor, acha que tá tudo bem, acha que não haverá nenhum juízo, que não haverá nada. Esse se põe como inimigo, não só de homens do Senhor, mas inimigos do próprio Senhor. Acha que está tudo bem, que nada vai ser descoberto, ou mesmo pior, nem se importa se descobrem e numa posição arrogante, prepotente, acha que nada vai acontecer. Para todos há um tempo certo, o tempo do Senhor. E Acabe teve o seu tempo. O capítulo 22 conta mais um embate de Acabe numa guerra contra os sírios, e ainda ele tentou de todos os meios fugir, até numa aliança com o rei de Judá, Josafá, em que ambos foram à guerra contra o rei da Síria. E Acabe, muito espertalhão, disse para o rei de Judá: olha, vamos à frente do exército. Você pode ir vestido como rei, mas eu vou como um dos soldados. Acabe não queria, Acabe já tinha ouvido uma sentença de morte e não queria ser visto como rei. Ele se vestiu como um mero soldado, um soldado qualquer, mais um no meio de muitos. Interessante que a Bíblia conta que um soldado qualquer dos sírios
a esmo, ao acaso. Ele arma o arco e flecha, mira para o alto e solta. E essa flecha vai de encontro a Acabe e passa no meio da armadura, na brecha da armadura, e fere o rei Acabe. E ele, que estava num carro de guerra, né, que é tipo uma biga conduzida por cavalo, ali ele gravemente ferido, seu sangue escorrendo pela biga, pelo carro, ele se afasta do exército como do ápice da guerra, e o seu ferimento é tão grave que ele morre. E a Bíblia conta que levaram esse carro todo ensanguentado para ser lavado num açude, num poço, onde meretrizes iam lá para se banhar, e cães lambem o sangue do rei nessa biga e no local onde o carro foi lavado, cumprindo-se literalmente a palavra do Senhor pela boca de Elias. Em termos práticos, muitos, por falta de temor, acham que podem fazer o que quiserem por meio de mentira, de corrupção, de arquitetar meios para ou encobrir pecado ou numa forma descarada. Tô nem aí, não existe juízo sobre a minha vida, e deliberadamente afrontam ao Senhor, e muitas vezes prejudicando pessoas que não têm nada a ver com o conluio, com a corrupção, pessoas que muitas vezes sofrem por causa de pecados alheios, não necessariamente pelo seu próprio pecado, como Nabote. Como o que está acontecendo hoje, muitas crianças inocentes sendo vitimadas nas escolas por atrocidades de pessoas que acham que sairão impunes, como nesta semana uma criança, um adolescente, 13 anos, entrando numa escola e ferindo outras crianças. Que tempos estamos vivendo? E não é de agora. Quando a gente vê os relatos das guerras do passado, o sofrimento que a vida humana nos incorre de uma forma generalizada, desde quando o pecado entrou no mundo, desde a queda de Adão, o primeiro homicídio de Caim, matando seu irmão Abel, guerras e mais guerras, atrocidades e mais atrocidades, corrupção. Mas no meio de tudo isso, não estamos sós. Há um ser eterno, poderoso, onipotente, que está contemplando tudo isso e tem o seu juízo marcado. Ainda que de tempos em tempos e de forma peculiar, exerce juízos punindo, como especificamente aqui no caso de Acabe, e em decorrência disso a família de Acabe ela foi destronada, não ficou um sequer. Jezabel também, vamos ver mais adiante que tempos depois também teve uma morte trágica, não morreu de velhice. Então assim, Deus trabalha na história de nações como um todo, de povos como um todo, mas de pessoas em particular, uma a uma. Não estamos sós e podemos confiar na bondade e na misericórdia de Deus e no seu juízo, santo juízo, que Deus faz tudo no seu devido tempo.
E quando olhamos lá para frente, em que haverá um juízo final e um estado eterno final, de que todos que hoje, e desde o passado, desde Adão e até o último homem, que todo aquele que nele crê e confia em Deus como um todo, no juízo de Deus e ao mesmo tempo no amor e na misericórdia de Deus, vai descansar em Deus e ainda hoje confia, que sabe que por mais sofrida que seja a vida, por mais vítimas de pecados alheios, de pecados de líderes, de governantes, ou mesmo de pessoas à nossa volta, assassinos, homicidas, pessoas fraudulentas, tráficos, não estamos abandonados. Sabemos que estamos sendo conduzidos, guardados, e que tudo aqui é temporário. Porque se tudo isso, se vivêssemos num mundo em que não houvesse um governante, um Deus criador que observa tudo e coordena a história, aí sim poderíamos achar que estaríamos desamparados. Mas quando primeiramente temos o nosso espírito, as nossas vidas, a nossa alma entregues, rendidas a Deus e mediante o sacrifício de Cristo Jesus, quando resolvemos o problema primário e mais profundo, que é o estado eterno da nossa alma, ainda que experimentamos os sofrimentos da vida, podemos saber que isso é temporário, é sofrido sim, é angustiante sim, mas não se resume aqui. E isso nos fortalece, nos encoraja a saber que não estamos sós. E a Bíblia não é muito específica em qual era o estado espiritual de Nabote. Mas quando olhamos à nossa volta e vemos que mesmo pessoas piedosas, tementes a Deus, sofrem por pecados alheios, ou mesmo outras situações da vida, acidentes, aqui não é o fim em si mesmo, e quando temos a nossa vida, a nossa alma resolvida diante de Deus, nós sabemos que estamos aqui como peregrinos, como viajantes, que a nossa paz mesmo está com Deus, e mesmo que experimentando a dor de hoje, de aqui e de agora, ainda assim encontramos um contentamento sobrenatural, que podemos suportar e enfrentar a dor com Deus conosco, porque Ele, quando se fez participante da nossa humanidade em Cristo, também sofreu e soube ser plenamente experimentado na dor e no sofrimento como nós. Como o profeta Isaías fala acerca do servo, o Messias sofredor, e que pelo seu sofrimento, pela sua morte, ele pôde experimentar a nossa dor, o nosso sofrimento e a nossa morte, e nos dá vitória por meio da sua ressurreição. Glorioso ele está, e podemos participar da sua glória. Então, o que esse texto e essa passagem nos ensina? Nos ensina que não podemos nos esconder do Senhor. Achar que podemos encobrir alguma coisa, mas quando confrontados, quando achados por Deus, dizer: você me encontrou, meu inimigo. E Deus vai dizer: te encontrei. Você nunca escapou dos meus olhos. Que podemos e devemos ter um outro coração, uma outra perspectiva
de jamais nos esconder de Deus, muito pelo contrário. Se até mesmo aos nossos olhos houver alguma conduta encoberta, que nós não estejamos nos percebendo, que venhamos a fazer a oração de Davi no Salmo 139. Senhor, sonda o meu coração, tu que me conheces, sabe onde me assento e me levanto. Esquadrinha, Senhor, o íntimo do meu coração e vê ali se há algo encoberto e traz a luz, para que eu reconheça as minhas falhas, confesse na tua presença e possa mais uma vez desfrutar da comunhão que o Senhor me permite ter. Davi, diferente de Acabe, mesmo quando confrontado por Deus, reconheceu: pequei. E arrependido no pó e na cinza, arrependido no chão, prostrado, Deus lhe deu perdão. E como ele disse no Salmo 51, em pecado eu nasci, em pecado fui concebido. Ele reconhecia a sua condição de pecador, mas ele pedia para Deus: Senhor, Pai, sonda-me por completo, me passa um raio-x, um check-up, faça de mim me coloque numa ressonância magnética, né? Faça-me passar por completo sob os seus olhos e me faça enxergar aonde eu posso estar errando, se aquilo estiver oculto aos meus olhos. Se não, que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, coloque a mão no meu e no seu coração e nos mexa, nos mova, nos abale, nos sacuda, para que venha à luz aquilo que precisa ser tratado diante do Senhor. E quando fazemos isso, Deus nos lava, nos purifica por meio do seu Espírito, porque esse Espírito nos aponta o caminho da redenção, o caminho da reconciliação, o caminho do perdão, o caminho da restauração, e passando a viver uma vida de comunhão com esse Deus que é maravilhoso, grandioso. Elias, servo de Deus, usado por Deus para dizer essa palavra que Deus tinha dito a ele: assim diz o Senhor, diga. E ele disse: eu o encontrei. Com isso, quem é confrontado por Deus vai dizer: você me encontrou, meu inimigo. Deus nos encontra, eu o encontrei. E com isso, tudo fica patente, descoberto aos olhos do Criador, e possamos tratar como deve ser tratadas as nossas vidas. Que sirva isso de encorajamento, porque não devemos olhar Deus como alguém que está fazendo uma caça às bruxas. Não. Deus, ele quer o melhor das nossas vidas, e muitas vezes isso envolve um confronto naquilo em que está errado. Porque Deus, ele é um Pai amoroso e é necessário o confronto ao pecado, mas para que venhamos a desfrutar num relacionamento com ele, numa família, pai, filho, intimamente ligados, filho e filha, né? Num relacionamento familiar, mas com base na justiça, na fé, na misericórdia, no temor ao Senhor. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, por mais essa mensagem para as nossas vidas, nos mostrando que jamais conseguiremos nos ocultar do Senhor dos teus olhos. E que quando o Senhor vem ao nosso encontro, o Senhor vem para trazer à luz tudo aquilo que
esteja errado, mas para nos tratar porque o Senhor nos ama. Ajuda-nos, Senhor, a todo momento a andar na tua presença, em piedade, submissos à tua mão de misericórdia, e que possamos, Senhor, quando incorridos em pecado, não ocultá-lo, não encobri-lo, mas deixá-lo e alcançar a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, em todos os momentos da vida e em situações, como foi dito, ó Deus, em que somos vítimas de situações alheias à nossa vontade, como aconteceu com Nabote, como vem acontecendo, Senhor, com essas crianças vitimadas nas escolas, como acontece muitas vezes em acidentes de trânsito, enfim, ó Deus, que possamos nos agarrar aos teus pés e confiar no Senhor e encontrar forças nisso, ó Deus. E também oro neste momento pelos pais, pelas vítimas que tiveram os seus filhos e filhas subtraídos ou que agora estão, muitas delas, em hospitais em recuperação. Pai, tenha misericórdia e console e conforte estas pessoas que estão sofrendo pelos pecados da sociedade, ó Deus. Que o Senhor, ó Deus, venha de fato exercer sobre nossas vidas o teu juízo purificador, ó Deus, e que possamos nos consolar na força do teu poder, ó Deus. Ajuda-nos, Pai, a todo momento, a toda circunstância, na alegria e na tristeza, a sempre estarmos confiantes, abraçados, agarrados aos teus pés, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a sempre andar contigo, ó Deus. É a minha oração que faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê mais um dia na sua presença. Fica com Deus, meu querido e minha querida.